Então é isso, vamos para mais um react. E eu vou aproveitar para fazer um react de um corte da entrevista do Luiz Felipe Pondé para o Vilela lá na Inteligência. Por quê? Eu gosto de reagir ao Pondé porque ele é o filósofo, né? Ele vem de palestra no Brasil inteiro, lotando escolas, ginásios, né? Palestras caras, como o filósofo, vive dando entrevista em tudo que é lugar, aparecendo na Globo News, tem um programa permanente, se eu não me engano, na TV Cultura. Então é um cara relevante para o debate público no campo da filosofia. E eu gosto de filosofia, já passei por uma especialização em filosofia, já dei aula de filosofia, já li algumas coisas de filosofia. É uma área que eu gosto também de dar alguns pitacos. E a gente não consegue reagir ao Pondé por um motivo muito simples. Ele não deixa, né? Então, se eu tento reagir ao programa do Pondé lá na TV Cultura, vem o strikezinho. Então, como o Pondé foi lá no Vilela, ele não vai poder fazer isso, porque o Vilela tem uma política de permitir reacts de seus cortes do podcast. Então é isso que nós vamos fazer. Vamos aqui ver um trechinho da entrevista do Pondé e vamos fazer alguns comentários. Eu sempre acho interessante. Beleza, gente? Então bora lá, bora pro vídeo. Não é uma afirmação científica, porque não dá para ter uma afirmação científica sobre isso. Do quê? Que a humanidade evolui ou não, moralmente falando. Moralmente? Ela evolui tecnologicamente. Sim. Mas a tecnologia pode, inclusive, destruí-la. Se amanhã tivesse uma crise geral no sistema de produção de mercadorias, de alimentos, de remédios, ou seja, essa parafernália que a gente conhece, entrasse em crise, provavelmente a humanidade voltava a praticar a escravidão. Que não tem nada a ver com cor, hein? Sim. Nada a ver com raça, hein? Pode ser com um povo que perdeu a guerra. A escravidão nunca foi associada à raça, hein? Nunca foi associada a isso. Né? Escravidão, sim, sempre esteve associada ao abuso sobre grupos frágeis. Que é também o caso que aconteceu com a África, né? O Pondé tá dando um pulo aí, né, galera? Ele tá pulando uma etapa determinante para o processo de escravização de seres humanos, né, galera? Tem razão, não tem a ver com raça, isso é muito mais antigo. Havendo um colapso, né? Uma guerra hecatômbica, uma coisa do gênero, partindo da superestrutura que a gente tem hoje, né? Dos signos culturais que nós temos hoje, é possível sim imaginar uma aceleração da prática da escravidão. Mas o primeiro ponto, a escravidão acabou? Digam aí, chat, a escravidão acabou? Sim, porque se a escravidão acabou, alguém tem que avisar os 200 e tantos trabalhadores encontrados nas vinícolas aqui do estado há alguns meses. Outros centenas nos demais estados só nesse ano. Aliás, o Brasil batendo recordes, né, de resgate de trabalhadores em situação análoga à escravidão. Então, assim, primeiro ponto, a escravidão nunca deixou de existir. Desde quando, galera? Desde quando ela apareceu. E quando ela apareceu, galera? Quando apareceu a propriedade privada. Vamos entender uma coisa elementar que o Pondé está fingindo que não existe. O aparecimento da propriedade privada. A propriedade privada não é algo natural do ser humano. Ela é historicamente determinada. E não há a concepção de escravização de seres humanos sem a concepção de propriedade privada. Não é isso? Então a gente até pode dizer, olha, havendo um colapso, a gente pode regredir à escravidão? Pode. Por quê? Porque a nossa mentalidade, a nossa superestrutura é formatada a partir de relações privadas de produção. Então a gente entende o mundo a partir desta ótica. Mas nem sempre foi assim. A escravização de seres humanos é indissociável das sociedades baseadas na propriedade privada dos meios de produção. A escravidão sempre esteve associada a você tomar como propriedade sua o corpo e a vida de grupos vulneráveis. Propriedade sua. Então, se você não trabalha com este conceito de propriedade, se você não tem esta noção, né, são noções socialmente construídas, né, a noção de propriedade privada é uma noção socialmente construída. Se não há esta noção, não há o vislumbre da escravização. Em um momento de escassez,
Você não vai optar pela escravização, porque você não tem esse conjunto de signos sociais que levam a isso. Por quê? Historicamente, a única coisa que a gente pode dizer que é natural na espécie humana é a dependência do trabalho enquanto relação social, ou seja, nós somos biologicamente seres sociais. E o gênero humano é fundado no trabalho tipicamente humano, que é um trabalho, primeiro, social, então uma relação social, e segundo, aquele que nos permite o acúmulo de conhecimento através das gerações. Ou seja, o produto do trabalho de cada geração Atitude correta, camarada. a soma do seu trabalho mais o trabalho das gerações passadas. Daí a questão do gênero humano ser fundado no trabalho. Compreendem? Agora, esse trabalho não é necessariamente um trabalho baseado na propriedade privada dos meios de produção. Então, historicamente, o que a gente pode dizer é que, numa situação de escassez, tendencialmente, o que a gente vai procurar é uma nova organização do trabalho a fim de suprir essa escassez. Isso a gente pode afirmar. A escravização, não. A escravização só é uma possibilidade na sociabilidade humana nas sociedades baseadas na propriedade privada dos meios de produção. A humanidade, inclusive, roubava gente para ser escravo. Roubava gente para vender como escravo. Né? Por quê? Porque a escravidão era o único método de produção agrícola. Depois do advento da propriedade privada dos meios de produção, tá? Isso tem que ficar muito claro, sabe por quê? Porque senão a gente naturaliza isso e coloca essa condição que o Pondé está dizendo ali como condição natural da espécie humana. Não é, gente. Não é. Não é. Tá? A gente viveu muito mais tempo histórico de maneira coletivista do que baseado em propriedade privada e meio de produção. Muito mais tempo. A revolução tecnológica libertou a humanidade da escravidão. Exato. Se isso acabasse, do jeito que a gente... Como é que é? A revolução tecnológica libertou a sociedade da escravidão? Onde, cara pálida? Ele está falando, será da revolução industrial? Porque o que seria uma revolução tecnológica? Seria a idade dos metais? É essa a tecnologia que ele está falando? Será a agricultura? Será essa a tecnologia que ele está falando? Agricultura de irrigação? Em algum momento houve libertação? Não, ao contrário. Essas questões são ligadas à formatação do Estado, que introduziu nas sociedades humanas a escravidão. É rigorosamente o contrário do que ele está falando. Revolução Industrial, será que ele está falando? Quando crianças trabalhavam 14, 16 horas por dia? Numa continuidade da escravidão? Porque vejam, gente, a exploração não se resume à escravidão direta. Compreendem? Porque vejam, o servo medieval, embora ele se distinguisse do escravo romano, que era uma propriedade de seu senhor, ele estava preso à terra. Então, em tese, tá ok, pode ir embora. Mas ele iria embora? Ele não tinha, de fato, essa opção. Agora vamos trazer isso para o nosso mundo capitalista. A gente não é preso a um trabalho degradante quando nós não temos opção, porque a outra opção é o desemprego, é a miséria, é a fome, né? É se transformar em mais um sem teto. Então, na verdade, desde que se introduziu a lógica da propriedade privada e se introduziu junto com isso a escravização de pessoas ou a exploração da força de trabalho de pessoas, que são duas coisas muito parecidas, que em essência obedecem à mesma lógica, desde então isso nunca mais deixou de existir. Então o que nós temos hoje não é que a escravidão acabou. A gente tem situações extremas, como essas de trabalhadores encontrados em situações análogas à escravidão, e temos uma massa incomensurável de trabalhadoras e trabalhadores se sujeitando necessariamente a níveis altíssimos de exploração da sua própria força de trabalho por necessidade. Assim como o servo lá na Idade Média estava preso à terra. Vejam que é uma construção retórica que
tenta não só omitir o papel da propriedade privada na escravização de seres humanos, como ainda inverter o verdadeiro sentido produzido por essa lógica de acumulação baseada na propriedade. Fofo. Com certeza. Escravidão. A gente ia escravizar grupos mais frágeis. Muito provavelmente. Total. É claro que isso não é uma hipótese científica. Não dá para provar. Mas olhando a história, vendo como a técnica concordo. liberta, Crer em algo superior, escravizar pessoas e as pessoas se unirem em feudos, em castelo, em alguma coisa murada, é uma coisa meio natural também. As pessoas começam a se proteger. Não, Vilela, não é natural. Isso só faz sentido na lógica da propriedade privada. Você vai botar um muro, se não há lógica de propriedade privada, o muro atrapalharia. Ele seria disfuncional. Ele só é funcional na lógica da propriedade privada. E veja, isso é muito da ideologia capitalista, gente. Você naturaliza os processos existentes hoje em dia e coloca eles ao longo do tempo histórico, como sempre fosse assim. Isso é muito da ideologia. E começa a se matar, começa a se matar. a escravizar uns aos outros. Escassez de recurso vai gerar isso. Espero que não voltasse ao canibalismo. Mas o canibalismo, ele existiu de forma local. Não foi uma etapa do ser humano. Não dá pra dizer isso, Não dá, claramente. O canibalismo que a gente conhece, por exemplo, na América do Sul, é muito provavelmente canibalismo ritual. Ah, tá. Não, só um pouquinho. Muito provavelmente o caramba. Primeiro que, assim, ó, América do Sul, Brasil mais especificamente, não tinha canibalismo, tá, galera? Por favor. Pelo amor de Deus. Antropofagia. Antropofagia. E olha, não é muito provavelmente. Isso é fartamente documentado. Fartamente documentado. Tá? É um livro muito bom que eu li na época da faculdade a respeito disso, chamava Os Senhores do Litoral, tá? De um autor gaúcho chamado Mário Maestre, né? Que relata com farta documentação histórica o banquete antropofágico. Nossos indígenas comiam carne humana exclusivamente em rituais religiosos. O objetivo não era se alimentar. Tá? O objetivo era absorver daquele que estava sendo comido suas características humanas. Portanto, se comia um grande guerreiro, né, para se transformar num grande guerreiro. Se comia uma pessoa forte para ficar forte. O sentido era ritualístico. O canibalismo não é comum na espécie humana. O que é o canibalismo? É você ir caçar um indivíduo da mesma espécie, tá? Para se alimentar. Isso não é comum, gente, tá? E aqui, por favor, os biólogos me ajudem, mas assim, a leitura que eu tenho até então disso é o seguinte: isso não é comum entre mamíferos que são seres sociais. O canibalismo não é comum na natureza. E o sentido biológico disso seria um sentido de preservação da própria espécie, porque como são animais de hábitos sociais, o bando é importante. Tá? Isso é uma das explicações para não ser comum o canibalismo nesse tipo de mamífero. Então, assim, existem pontualmente, ao longo da evolução histórica da humanidade, casos de canibalismo? Sim, mas sempre são associados a outras questões que acabaram conduzindo determinados grupos minoritários a esse comportamento. Não é o caso dos nossos indígenas, tá, gente? Indígenas da América do Sul. E me causa espanto uma questão tão elementar ser reproduzida por uma pessoa que está sempre relevante no debate público como o Pondé. É absurdo, na verdade. Né? Comer o coração Dentro de uma religião sei lá. específica, de uma crença. Tá. Agora, Não pra matar a fome. é possível que nossos ancestrais tenham praticado canibalismo. Não pra existe comer. uma... É possível... Não, tá? Se você falar em antropofagia, com certeza, tá? Isso estava na cultura indígena, tá? Mas não é o canibalismo, tá? É antropofagia. Pelo amor de Deus. Não existe um estudo sobre isso ainda. Definitivo não dá pra ter, não tem nem elemento. Mas como existem povos
canibais até ontem, inclusive que caçava para comer, mesmo que você fizesse um ritual, se você ia comer depois, estava comendo. Então é possível. Eu acho que aí ele lembrou da antropofagia e disse, puxa, olha a merda que eu falei, eu vou ter que dar um jeito de fingir que eu não falei merda, né? Mas o sentido é completamente diferente, entendeu? Os signos sociais envolvidos num banquete antropofágico, tá? E em hábitos canibalistas são radicalmente diferentes. A única coisa em comum nesses processos é o ato de comer carne de um indivíduo da mesma espécie. Isso é a única coisa em comum em um conjunto rigorosamente diferente, né, de signos sociais. E em algum momento da humanidade a gente não tivesse desenvolvido um nojo por comer a própria espécie, né? Mas hoje mesmo morreu ontem. Gente, eu não acredito muito nesse papo de nojo, tá? Eu acho que deve ter muito mais uma função prática biológico-social, tá? Do que nojo. Nojo, não vejo nojo, né? Eu acho que não é por aí o caminho não, tá, gente? O nome dele, Cormac McCarthy, um escritor americano. Mas o que tem? Que escreveu um livro famoso chamado A Estrada. A Estrada, aquele virou filme. apocalíptico? Filme. Esse mesmo. Cara, é o livro mais triste que eu já li na minha vida. Eu também acho, cara. Meu Deus, é ele e o filho Eu dele, lia né? esse livro aos poucos. Com o carrinho de supermercado. É. Nossa, cara. É totalmente sem esperança, né, o livro. Agora nós estamos vendo aí as fontes da direita liberal, né? Por exemplo, a Renata Barreto popularizou o musical, agora Luiz Felipe Pondé tá aí popularizando um livro que virou filme. Massa. E começa e termina assim. E o filme é E você pior. não sabe o porquê. Apesar... não tem motivo, né? Não explica. Já aconteceu. deu a merda. O filme é bom, gostei do filme. O filme é bom, né? Mas é isso, né? Um filme. E eles estão tentando ir pra praia ou pro sul, sei lá, pra alguma Eles coisa. estão tentando escapar do que a gente chama Estados Unidos, indo pra Califórnia. É Né? verdade. Escapar pro mar. Mas o final é surpreendente, né? Como que é o final? Não acontece Tanto nada, no né? filme- não. Ele morre, não é o pai. O pai morre, mas tanto o filme como o livro, o final é surpreendente. No filme, eu li o livro antes de ver o filme. Eu também. Então, o final, o pai E é engraçado como o Pondé saiu pela tangente, né? Uma interessante técnica retórica, bem sofista, diga-se de passagem. morre, e aí o menino fica sozinho, e aí aparece um casal que estava seguindo os dois, e que você, quando tá lendo, tem até medo que eles fossem canibais, porque o problema todo era encontrar canibal ou não, né? É. Tanto que esse tema do canibalismo é retomado também naquele livro de Eli. Lá Lá também é tem. Washington. Eu Tem lembro do canibalismo, filme, né? eu não lembro disso. Que são dois textos tipicamente produzidos por aquilo que é o produto da ideologia capitalista, que é aquela ideia de que é mais fácil imaginar o fim do mundo do que o fim do capitalismo, né? Lá no Mark Fisher, né? Não é isso? É mais fácil, não é isso? E isso acaba sendo traduzido nesse tipo de obra de ficção científica. Ou seja, a gente não consegue superar essa porra de forma de organização das relações de produção e a gente destrói a porra toda do planeta e aí depois a gente é obrigado a sobreviver em meio a uma realidade apocalíptica produzida pelas nossas próprias relações políticas derivadas das nossas relações de produção, né? É bem isso. São filmes interessantes, mas mostram a falência, né, da humanidade enquanto espécie, no sentido de, olha, nós vamos nos autodestruir ao invés de construir uma sociabilidade mais eficiente, que supere essa sociabilidade que está construindo esse futuro apocalíptico. Que os canibais, ele se associa a um grupo de escrotos no livro de Eli, porque eram escrotos, mas não eram canibais. Certo? Ah, tá. Não eram canibais. Então, Entendi. mesmo sendo violentos e maus, você ainda conseguia estabelecer uma relação. Com canibal não tem relação. como. Né? Mas no do Cobra Macaco, Todos os textos, séries, vídeos apocalípticos aí, em algum momento vão falar da questão do canibalismo, porque na verdade o que está sendo remetido aí é a escassez. No sentido de mandar qual recado? Dizer, olha só, viu? Se a gente não tiver as relações capitalistas de produção, nós vamos ser jogados a uma escassez severa que no limite nos levará ao canibalismo. Entendem? É isso, né? Quando
obviamente, não é essa a única alternativa. parte na estrada, no final, esse casal fala pro menino que eles estavam seguindo eles, e ele leva o menino para um lugar em que a descrição é um lugar bonito, onde tem outras crianças. Você não lembra disso no Não final? lembro. É No filme surpreendente. também? Ele vira. No filme também. Cara, Eu lembro, só inclusive, fiquei o com a ator que imagem faz o da papel. tristeza e tal. São 2 páginas. Cara, 2 páginas pra descrever essa... 2 páginas. Que eles levam o menino para um lugar em que é Agora chegou numa fase dureza da entrevista aqui, dureza, já podíamos ter encerrado, né? Mas estamos vendo aqui o Pondé sair pela tangente, abandonar a filosofia e adentrar numa conversa de botequim. descrito belamente, que não tinha nada de bonito O que é ok também, não tem problema nenhum, né? Mas é isso. daquele Claro. cenário, e onde tem outras crianças, e esse casal, ele pegava crianças abandonadas e sozinhas para cuidar delas. Cuidar mesmo, não com... Cuidar mesmo. Tá, São 2 páginas. No filme, são 2 minutos. entendi. Eu lembro até o ator que faz o papel do cara. Do pai ou do... Do pai é o Viggo Mortensen, mas que faz o papel desse cara Desse que aparece no do casal. final. É um ator que eu não lembro o nome dele. O Lenny mas pode eu sei olhar aí, a quem é. estrada, filme, os atores aí. Cara, Que filme. faz a última a cena. É um Eu vou rever o ator. final, então. Não É um lembro. ator razoavelmente conhecido. Não é uma É estrela. isso aí, chat. Gerador de Lero Lero. Bora lá, senhor Pondé. Por favor, hein? Me ajuda a te ajudar ou a te atrapalhar, o que seria mais interessante. Isso aí. Como Viggo Mortensen. Mas você tá dando exemplo desse livro e desse filme por quê? Por quê? Porque Então, é uma situação em que a humanidade regride até o canibalismo. sim. Por falta de comida. Em todos. não, cara, é uma realidade apocalíptica mesmo, entendeu? Não foi por falta de comida que isso aconteceu. Agora, é claro, né? Como não se imagina uma nova forma de organizar as relações de produção, eles sempre flertam com essa ideia do canibalismo justamente para tentar veladamente defender a sociedade baseada na propriedade privada, como eu disse antes, né? Mas ok, Pondé, ok. Você saiu pela tangente a tal ponto do próprio Vilela chegar a dizer, tá, mas por que você puxou esses livros aí a partir daquilo que nós estávamos conversando antes? O The Walking Dead também tem um grupo canibal também. Sempre Por falta de comida. É sempre falta de comida. Né? É. A ideia de que a gente deixou de ser canibal porque outro tipo de alimento, inclusive mais fácil, apareceu. Achou aí? Eu achei uma lista do elenco, que é o Viggo Mortensen, É o principal, o Cody Smith, aí tem o Guy Pearce. É esse? Ah, o Guy Pearce. É o Guy Pearce. É esse aí. É o Ele é esse cara que faz 2 minutos no filme. Hi, Purse, all right now. que faz o Memento lá, o Amnésia. Lá. O cara do esse filme Amnésia. é muito louco. É um dos Muito primeiros bom. filmes que ele ia escrevendo, É isso aí, cara. Foda-se, acabou o corte, né? Acabou o corte. né? Que é de trás pra frente, né? Ele tem um lapso de 15 minutos, ele esquece tudo. É. Aí ele vai tatuando as coisas do corpo. Esse filme é muito louco. Então, é o Guy Pearce. Ele o faz... filme é bom, é um filme, é um filme bom. É entretenimento. O filme é bom. Vai lá. faz esse papel. Como ele é um ator razoavelmente conhecido, o cinema usa esses recursos, né? É. Quando ele aparece, apesar que ele aparece nos 2 minutos finais, você vê que é um personagem importante. Porque senão não colocaria um cara... Porque é um cara conhecido. Nós agora vamos aprender sobre cinema. Cinema com Luiz Felipe Pondé e Rogério Vilela. Né? Desconfio que é capaz do Vilela saber mais que o Pondé, porque o Vilela, pelo menos, né, acho que deve ter trabalhado, ou quem sabe, alguma formação como ator. É que nem por Morgan Freeman durante 2 minutos no filme. Total. Você sempre sabe que ele é um personagem importante. Mesmo que seja ele passando atrás, fala, não, ele vai aparecer mais. Ele é importante na história. A famosa arma de Chekhov. né? A arma Olha de aí, quê? ó. Chekhov, já ouviu isso? Que Chekhov é esse? Não, Ah. é porque dizem Isso aí é do teatro, galera. no teatro e no cinema, se você Aí, coloca ó. uma arma numa cena, ela tem que ser usada em algum momento, porque senão não tem por que ela tá lá. Não só uma arma, qualquer coisa, entendeu? Isso aí é bem elementar, aliás, do teatro. Se você vai botar algum elemento na cena ali, algum adereço, se ele não tiver função, ele não pode estar ali, né? Porque ele vai estar servindo apenas para chamar a atenção. Isso aí é, sei lá, a segunda, terceira aulinha de teatro que a gente faz, né? Mas é engraçado que no meio do gerador de lero-lero ali, quem acrescentou alguma coisa no debate para o filósofo foi o comediante Rogério Vilela. Vilela, olha aí. Então, se coloca um ator famoso, é porque ele tem uma importância. Esse Ela tem que ser Chekhov é o história. dramaturgo russo? Ah, não não conhecido conhecia essa como expressão. recurso de arma de Chekhov. Então, se uma cena tem uma arma na parede, uma espingarda, Ela vai ter que ser usada. ela vai ter que ser usada. Porque senão, por que ela tá lá? Tira ela de lá, porque ela tá tirando o foco de alguma coisa. Se você põe, por Não exemplo... só uma arma, qualquer coisa que tu botar na cena ali, que se não for pra usar, tira. Tira. Entendeu? Se não tiver um sentido, tira. cabeça de animais empalhados, É. isso vai tem uma ter um importância. significado. Exatamente. O cara é violento, caça.
Tudo tem... Às vezes é simplesmente cenário, né? Cenário é uma coisa, adereço é outra, tá, gente? Tô falando de cenário, tá? Mas assim, deu, né? Deu, ninguém mais suporta isso aqui. Vamos ficando por aqui. Vamos ficando por aqui e... Eu gosto de reagir ao Pondé. E o que me causa sempre estranheza é como que esse cara é relevante, sendo tão superficial em tudo que ele fala. Entendeu? O cara é tratado como filósofo. Tudo que ele fala é de uma superficialidade, saca? Desses, assim, mais mainstream, eu gosto do Clóvis de Barros Filho, tá? Os outros ali, o Karnal e o Cortella, pra mim, são versões do Pondé. O Pondé é um pouco pior porque é um pouco mais reaça, né? Mas são todos muito parecidos. O Clóvis eu acho mais interessante, acho que agrega algumas coisinhas e a gente tem aí sempre ele falando algumas coisas interessantes. E eu posso falar até porque eu já vi ao vivo o Karnal, o Cortella e o Clóvis. O Pondé eu nunca vi ao vivo. E dos três, de todos que eu vi, o Clóvis me pareceu bastante melhor. Beleza, gente? Vamos ficando por aí. E espero que vocês tenham gostado, né?